Olá, queridos! Que bom estar com vocês novamente para mais um estudo da lição. E a nossa lição hoje fala sobre o fim do dilúvio. Porém, antes de avançarmos, eu quero orar com você neste momento. Falemos com Deus. Senhor, ilumina a nossa mente, conceda-nos entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Gênesis capítulo 7, dos versos 17 a 24, nós encontramos ali a narrativa dos efeitos avassaladores do dilúvio. É dito que choveu durante 40 dias, copiosa chuva, 40 dias e 40 noites. E as águas, elas predominaram, elas cresceram e foram aumentando de volume de tal forma que elas cobriram todos os montes mais altos que haviam debaixo do céu. Elas se elevaram acima dos montes 15 côvados, que dá em média aí cerca de 7 metros de altura. Em tais condições, nenhum ser vivo que havia sobre a terra sobreviveu. Todos pereceram. Animais como seres humanos, todos pereceram. O relato diz, no verso 23, que apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Exatamente, só estes restaram. Ou seja, Noé, sua família e os animais que estavam na arca. Os que estavam do lado de fora, todos pereceram, sem exceção. E o texto mostra que as águas prevaleceram por 150 dias. 150 dias. Mas a parte mais importante, nós cremos, deste relato se encontra no versículo 1 do capítulo 8. Olha só o que está escrito. Diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que estavam na arca. Eu quero dizer para você que, de acordo com o autor da lição, né, o verbo aqui, o verbo zakar, que é o verbo para lembrar, não dá a ideia de que Deus havia se esquecido de Noé. Na realidade, Deus nunca se esqueceu. E a prova de que Deus nunca se esqueceu é de que o próprio Deus havia elaborado um plano para salvar Noé e a sua família e os animais, por Noé ter achado graça diante do Senhor. Na realidade, Noé e sua família sempre esteve na lembrança de Deus. Sempre esteve. E é interessante que nós vemos aqui o juízo para destruir, né, o mal, para destruir os ímpios, para destruir a rebelião, os rebeldes, mas também vemos aqui a salvação. A ação de Deus em destruir, em fazer descer o dilúvio, em fazer descer o seu juízo, mas também a ação de Deus no versículo 2, quando diz então que Deus detém. Deus detém. Olha só o que diz no versículo 2 do capítulo 8. Diz bem assim: fecharam-se as fontes do abismo, também as comportas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve. Deus detém o dilúvio. Deus, ele traz o dilúvio para trazer o juízo sobre aqueles que se levantam contra ele, mas Deus também detém o dilúvio para salvar aqueles que estão em aliança com ele. Exatamente, vemos aqui um Deus de aliança, aliança de Deus com a criação, aliança de Deus com o ser humano, com Noé e sua família. E aqui nós vemos o evangelho eterno sendo estabelecido, porque o evangelho eterno, ele traz o anúncio do juízo e também traz a salvação. Desta forma, nós podemos ver que o juízo, ele sempre será visto como algo realmente de trazer medo e terror àqueles que estão em rebelião contra Deus, mas para o povo, para os filhos de Deus, o juízo, ele traz a salvação, ele traz a redenção, ele traz a libertação de um estado que os afeta totalmente. Bom, chamo sua atenção para o fato, nós encontramos os versos 6 a 12 do capítulo 8, Noé fazendo vários testes. Embora Deus não houvesse dado a ordem para ele sair da arca, ele começa a fazer testes. Ele via corvo e via uma pomba, buscando através destas aves tentar descobrir como estavam as condições fora da arca, tentar ver se havia lugares que já estavam secos, buscar ver se havia plantas, se tinha condições de vida fora da arca.
Interessante é que, embora ele fosse um homem de fé, ele não exercia uma fé cega. Ele se deu, ele se colocou ali na condição dele, ele fez experimentos, ele buscou fazer testes, ele deu espaço para raciocinar, para pensar, para analisar. Interessante isso, pensando numa futura saída da arca. Isso é algo que nós devemos realmente olhar o exemplo de Noé e entender que a nossa fé ela tem que ser racional e ela não pode ser somente uma fé cega ou uma fé, como muitos exercem, baseadas na emoção, baseada no misticismo. Nós temos que ter uma fé real, uma fé racional. Chamo sua atenção que no versículo 13, então, Noé ele tira ali a tampa, o tampão da arca ali, a parte superior, né? E ele, então, ele olha e ele agora enxerga que realmente está enxuta a terra, que a terra realmente está seca. Ele enxerga que agora ele tem condições de sair. Ele agora tem essa comprovação visual, ele comprova isso visualmente, mas ele não sai. É no verso 16 que Deus dá a ordem para sair. Gênesis 8, verso 16, Deus ordena que ele saia. Antes ele não sai, ele só sai depois da ordem de Deus. Aqui está um homem que exerce fé, mas mostra que a fé ela deve sempre estar focada na obediência à palavra de Deus. Eu quero ler com você um relato que se encontra no livro Patriarcas e Profetas, página 77, diz bem assim: havendo entrado por ordem de Deus, Noé esperou instruções especiais para sair. Finalmente, um anjo desceu do céu, abriu a pesada porta, mandou o patriarca e sua casa saírem à terra e levarem consigo todos os seres vivos. Aqui nós vemos o seguinte: do início ao fim, salvação é sempre prerrogativa divina. Deus dá o plano, o homem cumpre com sua parte, obedecendo na execução desse plano. Deus ordena que o homem entra, Deus fecha a porta, depois Deus ordena que o homem saia e Deus abre a porta para que o homem saia. Ou seja, Deus ele tem o controle de quem entra e de quem sai. Deus tem o controle daqueles que são salvos e daqueles que perecem. Deus, ele é o que está sempre no controle da salvação. E é prerrogativa divina. Por isso nós temos sempre que confiar em Deus, obedecer, exercer fé como Noé exerceu. E saber que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.